grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que se haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Glória a Deus, aleluia. No capítulo 2 dessa palavra, dessa mensagem, no versículo 2, nós já vemos as mãos do Senhor operando. Porque o versículo 2 ele nos fala que foram levados homens, mulheres, filhas, filhos, crianças, mas a vida de nenhum foi tocada, a vida de nenhum foi tirada. Nós já podemos ficar a contemplar as mãos do Senhor. Nós já podemos ficar a contemplar o milagre do Senhor operando. Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos fala de uma destruição de uma cidade. A palavra do Senhor nos fala na noite de hoje de um povo, uma cidade inteira sendo sequestrada. Glória a Deus, aleluias. No capítulo 29, porque o texto sem contexto, ele vira pretexto para o pregador falar aquilo que ele acha. Mas nós temos que voltar lá atrás. Nós temos que voltar lá no capítulo 29 para nós compreender o que aconteceu aqui no capítulo 30. O capítulo 29, a palavra do Senhor nos fala que Davi se encontrava reunido com os filisteus numa cidade chamada Afeca. Os filisteus iam ali travar uma batalha contra Israel. E Davi e os seus 600 soldados estavam juntamente com eles ali para ir lutar, para ir guerrear contra Israel. Mas ouve-se que quando os príncipes dos filisteus chegam ali e vê Davi, eles fazem ali uma reunião para decidir se Davi vai com eles ou não. Porque Davi, na realidade, outrora, era um soldado de Saul. E os príncipes dos filisteus, sabendo o grande guerreiro que Davi era, eles temiam que quando chegasse na cidade de Israel para lutar, para guerrear, para pelejar, que Davi se voltasse contra eles. E se Davi se voltasse contra ele, a derrota dele seria garantida. Porque quem conhece a história de Davi, sabe que Davi era um dos melhores guerreiros da época. As mãos do Senhor eram com Davi. Batalha que Davi entrava nela, ele saía vitorioso. Aqueles que estavam juntamente com ele eram vitoriosos. Aí os filisteus ficam com medo. Os príncipes dos filisteus ficam com medo de levar Davi com eles. E chegando lá, Davi se voltar contra eles. E pelejar, e guerrear, e lutar a favor de Saul. Para que assim ele pudesse ter ali diante do seu rei, ao qual nós sabemos que embora Davi era perseguido por Saul, mas Davi tinha um amor de filho por Saul. O amor que ele tinha por Saul era um amor de filho. Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. E depois dessa reunião, a qual os príncipes dos filisteus fizeram, eles chegaram à conclusão de que era melhor Davi voltar. O rei Aquis, que é quem tinha dado guarita para Davi quando Davi fugiu de Saul, ele chega em Davi e fala com ele: olha, Davi, de nada eu tenho contra você. Até então, até o presente momento, nada eu tenho a tramar. Mas os príncipes dos filisteus temeram a sua presença e é melhor que você volte. Aí a Bíblia vem nos dizendo que quando o dia amanhece, antes mesmo do sol se pôr, Davi pega os seus 600 homens e volta para Ziklag, que era a cidade a qual os filisteus tinham dado ele para morar quando ele fugia de Saul. Ele estava sob a proteção do rei Aquis. Davi volta para Ziklag. Depois de 3 dias de caminhada, depois de caminhar 3 dias e 3 noites, Davi com seus 600 homens chega a Ziklag. E quando ele chega à cidade de Ziklag, o que Davi encontra? A destruição total. Quando ele chega ali na cidade, mortos de cansado, eles encontram ali a cidade queimada. Creio eu que na caminhada, aqueles homens, ao ficar quase perto, ao ver que faltava pouco, aqueles homens já se sentiam ali animados, porque eles estavam cansados, mas eles estavam chegando ali ao pé da sua família, onde eles seriam
eles só encontram rastro de fogo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero um pouquinho de água. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fica a vitória da glória. Glória a Deus, aleluia. Quando Davi chega ali, e aqueles 600 homens que com ele estavam, e ele se depara com total destruição, a palavra do Senhor nos fala que aqueles homens se desfalecem de tal forma, de tal maneira, que eles choram até não ter mais força para chorar. Eles choram até não poder mais. Eles choram até não aguentar mais. Mas aí, a palavra do Senhor vem me dizendo que acontece algo. O que acontece neste momento? Acontece que uma parte daquele soldado se revolta contra Davi. Eles se revoltam contra Davi e eles começam ali a querer apedrejá-lo, jogando na culpa daquilo que aconteceu sobre ele. Ele quer apedrejar, mas no momento em que eles estão revoltados, no momento em que eles estão ali querendo aplacar a sua dor, o seu sentimento da perda, procurando confusão, no momento ali em que eles querem aplacar a dor da perda, apedrejando, lutando contra o seu líder, Davi, no entanto, ele se reanima no Senhor. Davi, no entanto, ele lança sobre a sua dor. Davi, no entanto, ele lança sobre o Senhor ali a sua ansiedade, aquilo a qual ele necessitava naquele momento. Aí, meu amado, meditando na palavra do Senhor, a palavra do Senhor me fala que a última vez que Davi recorreu ao Senhor, a última vez que Davi buscou a direção do Senhor, foi no capítulo 23. Do capítulo 23 até o capítulo 26, Davi não buscou mais a direção de Deus. E do capítulo 26 até o capítulo 30, Davi nem sequer mencionou mais o nome do Senhor. O que eu entendo com isso, amado, é que quando nós não buscamos a direção de Deus, quando nós nem mencionamos o nome do Senhor, é porque o nosso coração está longe de Deus. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando acontece esse desastre, essa destruição total, com aquele povo, com a sua família, porque as duas mulheres dele também tinham sido sequestradas, Davi se volta a Deus. Muitas das vezes, meu amado, acontece algo na nossa vida, não é para a nossa morte, não é para a nossa destruição, não é porque nós venhamos cair, mas é sim porque nós venhamos voltar o nosso coração a Deus. Muitas vezes Deus permite uma prova para que nós voltamos a buscar pela direção de Deus. Muitas vezes Deus permite nós passar por algo para que nós voltemos a clamar a Ele da maneira necessária, para que nós venhamos colocar diante dEle como vaso, para que nós venhamos colocar diante dEle como homem, como mulher dependente do Senhor, como dependente do Espírito Santo de Deus. Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. Aí a Bíblia nos fala do que Davi faz. Davi se reanima no Senhor. Davi ali, depois daquele sofrimento todo que ele estava passando, estava doendo, estava chorando, mas Davi busca ânimo no Senhor. Aí Davi procura um sacerdote e pede para ele: traga para mim a estola sacerdotal. Em outras Bíblias se pronuncia a éfode, que nada mais, nada menos do que uma veste, para o povo entender melhor, seria o uniforme a qual o sacerdote tinha que usar. Era tipo um colete, de linho fino, que nos seus ombros ali tinha duas pedras com os nomes das 12 tribos de Judá gravada, com o nome das 12 tribos de Israel gravada. O peitoral dele, que chamava peitoral do juízo, tinha ali duas pedras também em cima do coração, ficava bem em cima do coração do sacerdote, também com o nome das 12 tribos de Israel gravada. O sacerdote ele tinha que usar isso porque ali se encontrava o Urim e o Tumim. Não sei falar essa palavra. O Urim e o Tumim. Louvado seja o nome do Senhor, ou Tumim. Que quando o sacerdote
sacerdote ia ali consultar a Deus, ele é que consultava a Deus em prol do povo. Ele é que clamava, e ali vinha a resposta, se o povo ia ou se não ia, se ficava ou se não ficava, ou muitas das vezes a resposta havia dependido da situação. Mas no momento em que Davi pede o sacerdote Abiatar para trazer a espada sacerdotal, e Davi chega diante do Senhor, e Davi ora ao Senhor, e Davi pede ao Senhor direção, se ele deveria ir atrás do Amalequita ou não, se ele ia os alcançar ou não, se ele ia ser vitorioso ou não. Aí o Senhor diz para ele: vá, você vai alcançar, os entregarei em suas mãos. Meu amado, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Observamos nesse pequeno versículo que antes mesmo de Davi buscar ali pela esposa, pelos filhos dos seus soldados, antes mesmo deles buscar bens materiais que tinham sido levados, nós observamos que Davi foi diante de Deus. Meu amado, o que eu quero dizer para você na noite de hoje é que a nossa vida espiritual, ela tem que ser restaurada acima de qualquer coisa. A nossa vida espiritual, ela tem que ser restaurada antes de tudo. Independente daquilo que foi tirado de você, independente daquilo que você acha que não tem mais jeito, primeiramente a sua vida espiritual tem que ser restaurada. Primeiramente nós temos que estar em paz com Deus, porque se nós não estivermos dessa maneira, com a nossa vida espiritual restaurada, nós não podemos clamar a Deus, não conseguimos. E quando nós não conseguimos clamar a Deus, nós não temos resposta, nós não temos direção. A nossa vida espiritual, ela tem que ser restaurada primeiramente. Aí depois é que vem a restauração até mesmo física, a restauração financeira, a restauração material. Porque a palavra de Deus, ela é clara em nos dizer: buscai primeiramente o reino dos céus, o resto vos será acrescentado. As demais coisas vos será acrescentada. Essa é a palavra de Deus. Independente daquilo que nós estamos precisando, estamos necessitando, primeiramente nós buscamos pela nossa vida espiritual. Porque quando a nossa vida espiritual, ela está numa escala de 100%, porque o cristão, ele não pode ser 50%, ele não pode ser 60%, ele não pode ser 80%, ele não pode ser 90%, ele tem que ser 100%. Porque a palavra de Deus, ela fala assim: não sejais frio nem morno, porque se for frio ou morno, será vomitado. Então tem que ser quente. O crente tem que estar cheio de Deus. O crente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aí, meu amado, eu vejo aqui um povo se rebelando contra o seu líder. Eu vejo aqui os homens se levantando contra a vida de Davi. Eu vejo aqui os homens querendo apedrejar. E muitas das vezes, meu amado, não é diferente conosco. Quando a nossa Ziclag é saqueada, não é diferente conosco, meu amado, quando algo em nós não está de acordo com aquilo que nós queremos ou aquilo que nós esperamos. Você pode observar que a primeira atitude de um cristão: eu vou sair dessa igreja. É a primeira atitude do cristão quando as coisas não estão de acordo com aquilo que ele quer. Ele acha um culpado, ele precisa de um culpado, aquilo massageia o ego. Em vez dele se colocar na posição de vaso, de cristão, e orar a Deus, e buscar de Deus, o que sai da boca dele: se eu estivesse na igreja do lado, isso não tinha acontecido. Porque aquela missionária lá, ela é do reto ao pé. Se eu estivesse lá na outra, não teria acontecido, porque aquele pastor de lá, ele pula, ele rodopia, ele fala em mistério. Meu amado, louvado, exaltado é o santo nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala assim: não recebes, porque pedes mal. Meu querido, quando nós chegamos diante de Deus e pedimos da maneira certa, da maneira correta, ainda que pela misericórdia, Deus vai abençoar. Ainda que pela misericórdia. Porque a verdade é que nós não merecemos. Nós não merecemos. Deus abençoa pela misericórdia.